tenha respostas para as principais questões humanas e espirituais. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, responde. Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre. Você já se perguntou como são estabelecidos os compromissos da agenda espiritual? Diante de tantos desafios, como saber se estamos mesmo cumprindo a nossa missão? Todos fazemos escolhas diárias e é normal que em algum momento da vida a gente se questione sobre essas escolhas. Muita gente se sente triste, angustiada, em dúvida. Diante desses sofrimentos e dessa expectativa por realizar a própria missão, como entender mais sobre as questões espirituais pode nos ajudar? A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde. Quem participa desse espaço hoje é o irmão Jaime Bertolin, ministro pregador da religião divina. Irmão Jaime, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre, Gesiel e todos os que estão conosco. Essa audiência 100% Jesus. Nosso tema de hoje, vocação, missão e agenda espiritual. Começamos, irmão Jaime, com a pergunta da Francisca Edileia Melo, que está em Quixeramobim, no Ceará. A Francisca diz assim: quando há insatisfação com o que fazemos, é porque não estamos cumprindo bem nossa agenda espiritual? Digo isso porque sou professora aposentada e virei dona de casa efetivamente, de lavar, passar, arrumar a casa todos os dias. Tem dia que estou tão chateada e estressada que penso estar gastando meu tempo, disposição e energia, podendo investir numa atividade que me desse mais prazer. Fico pensativa, aqui a nossa irmã Francisca Melo da Silva diz: fico pensativa e gostaria muito de saber a respeito. Muito bem, primeiramente vamos agradecer à nossa irmã Francisca a sua participação, a oportunidade que ela oferece para que a religião divina traga as suas orientações e a sua maneira de ver, de enxergar a vida, partindo sempre do princípio de que somos espírito eterno, estamos num corpo de carne. Ora, vocação, como é o nosso tema hoje, vocação é aquilo que você sente dentro de você, né? Uma tendência, uma queda, um gosto, e você diz, olha, eu tenho vocação para isso, vocação para aquilo, é algo que lhe traz um prazer, uma satisfação. A agenda espiritual é o compromisso que todos nós firmamos conosco mesmo, com Deus, com Cristo, com os nossos anjos guardiães, no mundo espiritual, antes de estarmos aqui nesse corpo de carne. Nós firmamos essa agenda espiritual para executá-la, para cumpri-la. Agora, a missão, todos nós temos missão. E a principal delas é a missão de fazer o bem, de amar o semelhante, de viver de acordo com os ensinamentos do Cristo. Então, esse início eu gostaria de trazer essas considerações para a nossa irmã Francisca de Quixeramobim, no Ceará, e todos os que estão na nossa audiência. Respondendo à pergunta da irmã Francisca, que se diz professora aposentada e que agora vive a sua vida como dona de casa. Minha irmã, pense bem no bem-estar que a senhora oferece aos seus familiares com as atividades que a irmã desenvolve hoje, com tanto amor, com tanto carinho, com tanta vontade. Essa é uma ação extremamente importante, benéfica, como foi quando a senhora era professora e estava em sala de aula. Certamente a senhora fez a diferença na vida de tantos alunos, né?
tivemos aí uma breve interrupção no sinal do irmão Jaime Bertolin, ministro pregador da Religião Divina, que participa ao vivo via internet. Pois não, irmão Jaime, vamos prosseguir na resposta à nossa irmã Francisca Edileia, que segue ouvindo esse chamado para o trabalho na educação, na pedagogia. Por isso, relata aqui a Religião Divina certo tipo de frustração por achar que seu tempo não está sendo bem aproveitado. Voltando então, falando com a nossa irmã Francisca, certamente em sala de aula ela fez a diferença na vida. É normal, mas alguns cortes no áudio nós vamos ajustar aqui a nossa transmissão para que a nossa audiência consiga receber esses esclarecimentos da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Se você tem alguma pergunta sobre esse tema, alguma curiosidade para entender a diferença entre vocação, missão e agenda espiritual, pode escrever para o nosso WhatsApp, nós estamos conectados agora mesmo e vamos receber a sua mensagem instantaneamente. Anote aí, código 11 99 831 8195. Código 11 99 831 8195. E não apenas para fazer perguntas sobre essa temática, mas também para expressar aquilo que de alguma forma está afligindo o seu coração. Há muita gente que sente o coração apertado, pressionado por uma expectativa que não consegue explicar bem. Então a religião divina, fundamentada no Santo Evangelho Apocalipse de Jesus, responde a essas questões que criam para nós tanta angústia, tanta pressão. Vamos voltar com o irmão Jaime Bertolin, completando aqui a resposta à nossa irmã Francisca de Quixeramobim, interessada em saber sobre o valor do seu trabalho. Irmão Jaime, aquele que ora foi feito em sala de aula e que agora é desempenhado dentro de casa. Muito bem. Todos nós contribuímos para o bem-estar do planeta como um todo. Contribuímos para o benefício da nossa família, o nosso lar, o círculo familiar, com a nossa sociedade. E a nossa irmã Francisca, quando em sala de aula, certamente fez muito bem a tantas pessoas, não só os alunos, né? Os demais professores, o pessoal que trabalha na escola. Tudo isso contribui para a melhoria, para a evolução, para o crescimento. Ora, hoje a senhora está numa outra atividade. E aí faz me lembrar, Gesiel e irmã Francisca, e os que estão conosco. Sim. Na década de 1980, o irmão Paiva, mostrando a importância de que todos nós temos um papel e precisamos desempenhá-lo com muito amor, com muita vontade, com muita dedicação. Naquela época, o irmão Paiva nos falava muito, né, da importância de um parafusinho. Por que ele trouxe esse exemplo? Que era para mostrar para todos nós que todos nós temos uma missão. Todos nós somos importantes na vida de tantas e tantas pessoas. E ele vai exemplificar dizendo de uma grande máquina, de uma grande engrenagem que é composta por muitos equipamentos, por muitas peças, mas todas elas são importantes. E um pequeno parafuso, um parafusinho, se ele não estiver no lugar certo, se ele quebrar, se ele sair, aquela engrenagem toda que é tão grande, enorme, com tantas pessoas envolvidas, pode vir a não funcionar corretamente, não funcionar como precisa ver. Então, todos nós temos a nossa missão, todos nós somos importantes e todos nós certamente temos um papel a desempenhar na nossa comunidade. A senhora mesma, irmã Francisca, quando estava em sala de aula, na escola, a senhora há de se lembrar como era importante para que a escola funcionasse bem
o papel da bibliotecária, o papel dos demais professores, a diretoria, né? Aqueles que cuidavam dos laboratórios, aqueles que cuidavam dos lanches, da cantina, o pessoal da limpeza. Olha como era importante, como é importante, todos esses papéis sendo bem desenvolvidos. Contribuía para que a escola funcionasse bem e a senhora, como professora, exercia bem o seu papel. A nossa vida diária também é assim. Tudo é importante, tudo tem sua validade, tudo tem a sua finalidade. A grande diferença é o amor com que nós colocamos na nossa atividade. Dona de casa, motorista, médico, engenheiro, professor, todos nós somos importantes para que a vida seja vivida com dignidade, com solidariedade, com amor, com fraternidade. Então, minha irmã Francisca, a senhora já cumpriu bem o seu papel de professora, hoje na função de dona de casa, cuidando do seu lar. Certamente a senhora vai ter muita alegria, muitas felicidades na sua existência por conta do amor que a senhora demonstra querer colocar em prática na sua existência. Parabéns, irmã Francisca. Vá em frente, que é muito importante o seu papel diante da família e diante da sociedade. A próxima pergunta, irmão Jaime, é da Rafaela Cristina Machado, que está em Nilópolis, no Rio de Janeiro. E é muito interessante porque, ao falar sobre missão, há muita gente que imagina um ponto específico, um momento exato na caminhada, como se a missão fosse algo ainda para conquistar. Então a Rafaela manda essa pergunta para a religião divina. Quando ouço falar em agenda espiritual, sempre tenho uma dúvida. A minha missão está relacionada com todas as áreas da minha vida? A gente tem apenas uma missão ou um conjunto de compromissos? Muito bem, Rafaela, muito obrigado. Nosso abraço a você em Nilópolis, no Rio de Janeiro. Olha, a nossa missão é um conjunto de ações que nós desenvolvemos desde o primeiro dia que aqui chegamos, né, até o último dia, quando voltarmos ao mundo espiritual na hora certa. Agora, a nossa missão, certamente, é progredir, é evoluir, é crescer, principalmente no amor aos semelhantes, aos nossos semelhantes. Sermos úteis, né? Úteis à humanidade. Isso é a missão. E servir aos nossos semelhantes em qualquer parte da nossa atividade, fazendo com amor, fazendo com carinho, nós certamente estaremos cumprindo a nossa missão. Então, a caridade material, a caridade espiritual, o amor fraternal, o respeito que nós devemos ter para com as leis, tudo isso faz parte da nossa missão. Tudo isso contribui, colabora para a nossa felicidade de uma maneira geral. E isso tem a ver com a nossa... Mais uma interrupção no sinal do irmão Jaime. Agora sim, voltamos, irmão Jaime. Uma rápida interrupção aí na transmissão ao vivo aqui no quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. O senhor, por favor, pode seguir respondendo a pergunta da Rafaela Machado, de Nilópolis, no Rio de Janeiro. Então vamos lá. Para a irmã Daniela e para todos os que estão conosco, do livro Jesus e a Cidadania do Espírito, livro do nosso irmão Paiva Neto, página 240, tem aqui um trecho muito interessante que eu dedico a todos e que tem a ver com esse papel nosso de missão, vocação, agenda espiritual. O irmão Paiva diz assim: felicidade pelo dever cumprido. Escreve o irmão presidente pregador da religião divina. Há tempos ressaltei que no Sermão da Montanha de Jesus, Boa Nova, segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12, vemos a exaltação das bem-aventuranças. Ou seja, o divino amigo da humanidade enaltece todos aqueles que compreenderam, ao longo das eras, seus deveres de ser humano e cidadão do Espírito. E ao cumpri-los, têm plenamente assegurados os seus direitos
numa esfera que nem todos ainda podem conceber. Agora são 10h46 da manhã, hora oficial de Brasília. Todos precisamos preservar na alma essa felicidade pelo dever cumprido, como escreve irmão Paiva no livro Jesus e a cidadania do Espírito. Irmão Jaime, agradecemos por sua participação aqui na Super Rede Boa Vontade de Comunicação. Tivemos algumas interrupções, mas o conteúdo, o divino conteúdo apresentado pela religião do amor universal sempre chega às almas para esclarecer, confortar, instruir na direção de Jesus, que é a maior e melhor referência a todos nós de trabalhador. Irmão Jaime, um forte abraço. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Muito obrigado, Gesiel, e todos os que estão nessa audiência. E o nosso convite para que você mande suas perguntas para o quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde. Nosso WhatsApp, código 11 99831 8195. Código 11 99831 8195. Encerramos aqui nossa Conexão Nacional, agradecendo a todas as emissoras da Boa Vontade de Deus que agora se preparam para a prece. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Responde. Tudo o que você gostaria de saber sobre as principais questões humanas e espirituais. Aqui, na Super Rede Boa Vontade de Rádio.